Fala pessoal, bem-vindos a mais uma questão, né? Bem-vindos ao canal, se você é novo por aqui. E pessoal, o desafio de hoje é o seguinte, ó. Imagina que você tem que pintar, né, uma parede, por exemplo, e você quer saber o quanto de tinta que você vai ter que usar ali, né? Para não comprar mais, não ter desperdício. E você tem que fazer esse cálculo, quanto de tinta eu vou usar aqui para pintar essa parede, essa chapa, enfim, né? Seja o que for. Como que você usaria física e matemática para descobrir essa resposta? E é justamente o que a gente vai ver na questão 55, né, a questão da FUVEST. E ela fala assim, ó: uma chapa de cobre de 2 metros quadrados, utilizada em um coletor de energia solar, é pintada com tinta preta, cuja massa específica, após secagem, é 1,7 gramas por centímetro cúbico. A espessura da camada é da ordem de 5 micrômetros, né? Qual é a massa de tinta seca existente sobre a chapa? Então é isso, né? A pessoa foi lá, pintou essa chapa aí metálica, né, de cobre, e aí ele quer descobrir quanto de tinta que foi usado ali, né? Então a gente pode pensar, primeiro ele te dá a densidade, né? Densidade da tinta depois que ela seca. Então a densidade da tinta, eu vou chamar só de D mesmo, ela é 1,7 gramas por centímetro cúbico, né? Gramas por centímetro cúbico. E aí o que a gente tem é o seguinte: imagina que você tem lá uma chapa, né, de cobre de 2 metros quadrados de área. Então, só rascunhando aqui, você tem lá uma chapa, né, sei lá, mais ou menos assim. E aí você foi lá e despejou tinta aqui, né? Você pintou ela aqui de alguma forma. E isso criou ali uma camada, né, uma certa espessura de tinta. E aí tem como a gente calcular esse volume, né? Então, se a gente desenhar aqui, ó, só para vocês visualizarem, é como se a gente tivesse uma certa espessura de tinta sobre essa camada, que fosse mais ou menos assim, ó. Então, aqui a gente tem uma certa espessura aqui, né, sobre essa placa aí, né? Essa chapa. Então, sei lá, algo mais ou menos assim. Certo? De forma que a base, né, a chapa ali vai ser os 2 metros quadrados mesmo, que é justamente a área da chapa, né? Então aqui, ó, a área da base aqui vai ser a própria área da chapa aqui, né, que é 2 metros quadrados. A questão é só essa espessura que ele fala aqui, nessa alturazinha ali, que ele fala que é de 5 micrômetros. Então, lembrando que esse prefixo micro é o 10 a menos 6, né? É você multiplicar por 10 a menos 6. Então, isso aqui é 5 vezes 10 a menos 6 metros, tá? E aí a base aqui, né? A base dela é 2 metros quadrados. Lembrando que é toda a base, né? A área da base. Então, se eu quisesse calcular o volume disso aqui, né? O volume dessa tinta, né? Dessa espessura ali, eu teria um volume que seria justamente os 2 metros, que é a área da base, vezes essa altura aí, que é 5 vezes 10 a menos 6 metros. E aí isso daria, né? Se eu fizer aqui 2 vezes 5 dá 10. Então 10 vezes 10 a menos 6 metros quadrados com metro dá metro cúbico, né? Que é justamente uma unidade de volume. Então no final isso aqui daria 10 a menos 5 metros cúbicos. Então é algo muito pequeno, né? Lembrando que a nossa densidade aqui, ó, ela está em centímetro cúbico. Então não é muito interessante a gente ter esse volume em metro cúbico. Então já vamos converter logo isso aqui para centímetro cúbico. Lembrando, para converter de metro cúbico para centímetro cúbico, já expliquei em outras aulas com mais detalhes, né? As aulas iniciais de conversão de unidade de comprimento, volume. Aconselho, se ainda está com, né, dificuldade, voltar nessas aulas aí. Aula não, né? Resolvendo questões, mas a gente acaba discutindo essas coisas.
Mas aí para converter, a gente pegaria então 10 a menos 5. De metro para centímetro, a gente multiplica por 10 ao quadrado, né? E aí, isso viraria centímetros. Mas como é em 3 dimensões, já que é volume, a gente eleva isso ao cubo. Então, isso aqui ficaria 10 a menos 5. Aqui, né, propriedade de potência, fica 2 vezes 3, 10 a sexta. E aqui, centímetros cúbicos. É que 10 a menos 5 vezes 10 a sexta dá 10 a primeira, né? Propriedade de potência também. Conserva o expoente, conserva a base, né? Somos expoentes. Então fica 10 a primeira centímetros cúbicos, ou 10, né? Aqui pode só escrever como 10 centímetros cúbicos, né? Então esse é o nosso volume de tinta, né? Que tem sobre a placa. E aí, beleza, com a nossa definição de densidade, o que acontece? Né, pela nossa expressão aqui de densidade, a gente sabe que 1,7, que é a densidade lá da tinta, então a gente tem que 1,7 é igual a 1,7 gramas, né? Gramas por centímetro cúbico é igual a uma certa massa sobre um volume. Se esse volume for de 10 centímetros cúbicos, então vou substituir aqui, né? 10 centímetros cúbicos. Qual que vai ser a nossa massa, né? É justamente o que a gente vai descobrir. Então, isolando a massa pelo aquele mesmo processo, né, que a gente já fez em várias outras questões, então a gente multiplica por esse volume dos dois lados, por exemplo. Então, a gente multiplica aqui por 10 centímetros cúbicos, multiplica aqui também, ó. E o que vai acontecer? Vai sumir, né, desse lado, porque vai dividir aqui, vai virar 1. E a gente vai ter justamente que a nossa massa vai ser... Nossa massa vai ser 10 vezes, né, 10 centímetros cúbicos vezes 1,7 gramas por centímetro cúbico. E aí o centímetro cúbico aqui vai sumir, né? Então vai sobrar justamente unidade de massa, que é o que a gente quer. Então vai ficar... Isso aqui vai ser igual a 10 vezes 17, ou 10 vezes 1,7 gramas. E aí, quando você multiplica por 10, você anda uma casa para a direita, né? Então isso fica 17 gramas. Então essa é a quantidade de tinta que a pessoa usou nessa placa, né? E aí com isso você consegue calcular, né, quanto de tinta ali você vai usar, né, para pintar uma certa área ali, assumindo, né, alguns valores de densidade, assumindo uma certa espessura ali mínima. Você consegue saber mais ou menos quanto de tinta você precisaria, né, para pintar aquela área. No caso aqui é uma área de 2 metros quadrados, né? Uma área de 2 metros quadrados. E aí esses cálculos são importantes, né, até para você não ter desperdício, ou você não comprar mais ou comprar de menos tinta, né? Enfim, são cálculos interessantes, né? A gente consegue descobrir usando matemática e física. Beleza, pessoal? Então essa foi a questão 55, questão da FUVEST. Se você gostou, né, deixa o like, se inscreve. Se você gosta desse formato aqui, né, que eu faço os vídeos de correção não, né, resolução de questões, então coloque aí também nos comentários qualquer sugestão. Lembrando, né, se você teve alguma dificuldade aqui, como eu falei, né, essas conversões a gente já trabalhou em outras questões, então eu também coloco no final do vídeo uma playlist, né, desde a primeira questão do capítulo, né, onde eu faço ali passo a passo cada questão, onde a gente vai trabalhando essas coisas todas aí, beleza? E é isso, pessoal, a gente se vê na próxima questão.